Fazer uma oração. Ó Deus, Senhor, nos perdoe os pecados, as faltas. Nós estamos hoje aqui, Senhor, com desejo no nosso coração de estudar, Senhor, a Sua palavra. Pedimos Sua misericórdia, que o Espírito Santo nos dirija, Senhor, nos oriente para que esta aula, meu Deus, seja pelo Espírito Santo, Senhor, orientada, que sejamos grandemente edificados, Senhor, na palavra. Esse curso todo seja guiado pelo Senhor. O Senhor seja o nosso mestre. Os nossos queridos irmãos, eu e eles, possamos aprender cada vez melhor, Senhor, os princípios da Sua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco e nos abençoe, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então, irmãos, vamos ler aqui o texto de Marcos 16, 15, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nós vamos, apesar de que aqui fala da fé, né? Não menciona explicitamente o arrependimento, mas aqui está tudo incluído. Quem crê verdadeiramente em Jesus, na medida que o Evangelho vai sendo pregado, se arrepende, né? E hoje nós vamos falar do arrependimento. Irmãos, nós vamos usar o método até um pouquinho diferente até do que temos usado até agora, assim, no sentido de dar apenas os pontos essenciais, fazer uma breve explicação, né? Porque senão não vamos conseguir fazer nem nas 21 aulas. Então, o que eu vou pedir para vocês, assim, o que eu vou falar agora, na verdade, nessas aulas, é a essência, uma coisa bem resumida, mas eu vou apresentar a essência de cada doutrina e vou pedir para vocês lerem, né, na casa de vocês, tanto o texto como os versículos. Claro que eu não vou poder ler tudo aqui, né? Na medida que tiver alguma dúvida, aí vocês podem perguntar, ou aqui pessoalmente ou pelo WhatsApp, tá bom? Então, agora, vamos dizer assim, a profundidade vai ser para a vida toda de vocês entender cada vez melhor essa doutrina, né? Nosso interesse é apresentar de forma essencial, realmente, que nós cremos que vocês compreendam. Aí vai aprofundando com a vida, o estudo, a meditação das Escrituras, né? Então, vamos abrir aí, vocês que têm a confissão, vocês abram no capítulo 15, que é o capítulo do arrependimento. Esse capítulo tem 5 parágrafos. O meu propósito é apresentar os 5 parágrafos, né, hoje, nessa nossa aula. Então, apresentando o ensino essencial de cada parágrafo desse. Vocês têm observado que a confissão, na verdade, ela é um resumo, é uma pequena teologia sistemática. A teologia sistemática é um estudo doutrinário das Escrituras, em que a pessoa ela olha as doutrinas principais e se relaciona as doutrinas principais da Escritura Sagrada com as demais, né? Formando um conjunto doutrinário, um sistema, por isso que diz sistemático, né? Então, nós cremos que a Bíblia ela não é um livro de teologia sistemática, ela é um livro que as doutrinas elas estão espaçadas por todas as Escrituras, né? Você não vai encontrar, por exemplo, capítulos sobre Deus, capítulos sobre Cristo, né? Como é na teologia sistemática, mas essas doutrinas estão nas Escrituras. Então, a nossa confissão ela é uma pequena teologia sistemática, ela é uma teologia sistemática resumida, né? Então, ela tem uma relação com o todo, como nós aprendemos. Nós chegamos agora aqui na parte da conversão, e essa parte, a primeira dela, depois de termos ouvido sobre Deus, sobre a obra de Deus, que é tripla, né? Criação, providência e redenção, sobre o pacto de Deus para a nossa salvação, sobre aquilo que Deus opera em nós, as grandes bênçãos da justificação, adoção, santificação. E agora nós estamos estudando a conversão propriamente dita. E dentro da conversão, nós já vimos a fé, que a conversão, na verdade, quando a pessoa verdadeiramente é convertida,
ela crê no Senhor Jesus, como nós vimos, que a Bíblia inteira fala de Cristo, né? E existe aquilo que nós chamamos de fé salvífica, que é depositar realmente a alma, a eternidade na obra de Jesus, confiar nele como único Salvador. E foram as nossas últimas aulas. E se vocês tiverem também alguma dúvida, está gravado lá, vocês podem voltar, ouvir quantas vezes for necessário, e também tirar as dúvidas que vocês tiverem a trazer para mim. E hoje nós vamos falar do arrependimento. O arrependimento, ele tem 5 parágrafos aqui, que são bastante lógicos, e que são muito bem ordenados, né? Então eles têm um sentido aqui que, pela graça de Deus, quero apresentar aos irmãos. Nós lemos aqui um texto, vamos ler outro texto. Tito, capítulo 3, versículo 2. É o primeiro texto que está incluído aí na nossa confissão, né? Tito, capítulo 3, versículo do 2 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 3, 2 ao 5. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui Paulo fala como nós éramos antes e como nós somos hoje. E que por isso nós temos inclusive que mostrar mansidão com os outros homens que vivem nos seus pecados, porque nós também éramos assim, né? Não ficar a ninguém infamar, não ser contencioso, mas manso, né? Porque nós também éramos assim. Mas Deus nos regenerou. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e operou na nossa vida uma mudança. Porque antes nós éramos invejosos, vivíamos em as concupiscências, servindo as concupiscências, como ele diz aqui, deleites, malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas o Senhor teve misericórdia de nós em Cristo, né? Então é isso que diz o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala dessa mudança que ocorreu na nossa vida. Então ele diz assim, né? Vou ler aqui agora o parágrafo da confissão. Aqueles que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural e por isso servindo a diversas concupiscências e prazeres, Deus em seu chamado eficaz concede-lhes arrependimento para a vida. Então, o homem, normalmente é isso que acontece, né? Os eleitos são convertidos nos anos maduros. Não que os mais jovens não precisam de arrependimento. Todos precisam, na verdade, né? Porque o que importa aqui, na verdade, é nós entendermos esse antes e esse depois, né? Que quando nós nos arrependemos daqueles pecados, daquela vida que nós vínhamos levando contrária ao Senhor, e então servindo, esse é o ponto que Tito fala aqui, as diversas concupiscências e prazeres. Nós vivíamos assim, o que é concupiscência? É um desejo propriamente pecaminoso, né? Nas Escrituras, no contexto da Bíblia, né? Então, de que nós vivíamos os nossos pecados e sendo odiosos e odiando uns aos outros. Mas no chamado eficaz, que o chamado eficaz é essa obra da graça interna, né? Nós já estudamos aqui, que envolve também a regeneração, foi concedido por Deus a esses eleitos. Observe bem que é sempre a questão, né, aos eleitos, né? Porque são os eleitos realmente que vão ser salvos. A esses eleitos Deus concedeu dar arrependimento para a vida. Então, o importante aqui é nós notarmos que essa obra é para os eleitos, essa obra
ela diz respeito a uma mudança de vida, de antes para depois, porque antes eu vivia nas concupiscências e agora eu me arrependo delas e eu recebo isso por uma obra da graça de Deus, pelo chamado eficaz. Então esse é o ponto. Então, se vocês até quiserem copiar o título, né, a gente pode dizer assim, que aqui é a obra do arrependimento dos eleitos. Né? Basicamente é esse ensino aqui, a obra de Deus, né? Vou colocar assim para ficar mais explícito. A obra de Deus, a obra divina, né? A respeito do arrependimento dos eleitos. Tá bom? Então, é isso que trata aqui nesse parágrafo. Aí nós vamos observar como a coisa, tendo essa base de que Deus, né, trouxe essa mudança na nossa vida, esse arrependimento na nossa vida, foi Ele que fez isso, e Ele faz os eleitos. Agora nós vamos olhar, continuar avançando um pouco mais nessa doutrina. Aí o segundo parágrafo diz assim: considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder de sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações, Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecarem e caíram, sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então, nós recebemos esse arrependimento no início da nossa vida cristã, que é esse antes e depois, mas, tendo em vista, isso aqui, irmão, não é desculpa para cair em pecado, né? Não é dizer assim, porque tem essa provisão, vamos pecar valer, não, porque nós já temos falado em alguns momentos, e vamos explicar cada vez melhor isso, enfatizar isso, que o verdadeiro regenerado, ele não quer viver em pecado, né? Ele quer crescer, né? Agora, existe essa realidade de que não há ninguém que faça o bem, considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, mesmo os regenerados pecam, né? Nós somos imperfeitos, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, na prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações, ou seja, existe aquela realidade de que nós não somos perfeitos e que nós estamos nessa fase de aperfeiçoamento e, portanto, nós devemos pedir perdão ao Senhor do nosso pecado, mesmo os pecados que nós não temos ainda consciência, né? E aqueles pecados que Ele já vai mostrando que nós fizemos, que nós praticamos, confessar e pedir perdão também. Agora, pode acontecer algo ainda mais grave, né? Isso tem acontecido, que por causa da sedução, da corrupção, da prevalência das tentações, mesmo essas pessoas podem cair em grandes pecados e provocações. Não devem. E por isso nós devemos vigiar, orar, tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Mas existem, a Bíblia tem exemplos disso. O próprio Davi, a gente vê a história de Davi. Pedro negou Jesus, né? Andando com Jesus, se sentindo fortão, né? Aí ele acabou negando Jesus. Então, isso mostra que existe a possibilidade, porque nós ainda, como diz, não há ninguém que faça o bem e não peque nunca. Existe a possibilidade de cairmos em pecados graves. Isso fica para nós como um alerta. Lembra do alerta de Jesus para Pedro, né? Pedro estava se sentindo forte. Nós sabemos que nós temos que olhar sempre para a cruz, tomar cuidar da nossa caminhada cristã, ficarmos o mais longe possível das tentações, né? Porque nós não somos fortes, nós somos frágeis, né? E Pedro se achava forte, nós temos que ter cuidado. Agora, meus irmãos, caso aconteça, né, com um cristão dele cair, Deus fez provisão no pacto da graça. Vocês vão observar que de vez em quando volta a doutrina do pacto, porque o pacto é a base de tudo. Deus fez provisão no pacto da graça, providenciou misericordiosamente que os crentes que assim pecarem e caírem sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Como aconteceu com Davi, como aconteceu com Pedro, né? Então, por que Davi se arrependeu? Porque ele era eleito. Por que Pedro se arrependeu? Ele era eleito. Então, no pacto da graça tem a provisão, caso isso aconteça. E nós já vimos lá que até isso Deus tem um propósito, né? Por exemplo, qual foi o propósito na vida de Pedro? Humilhar o Pedro, para que ele não se sentisse fortão, né? Se tivesse... Até aquilo foi
benefício, digamos assim, sempre lembrando que não é incentivo ao pecado, mas até essas coisas Deus usa para o benefício dos eleitos, e na sua misericórdia Ele tem providenciado essa renovação ao arrependimento, através do arrependimento para a salvação. Sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Tá? Quero ler aqui um texto, Eclesiastes 7:20. Né? Eclesiastes 7:20. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eclesiastes 7:20. Pode perguntar agora, pode perguntar no outro momento, como eu já falei. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 7:20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então não existe um homem assim que diga, nunca peca. Porque somos pecadores, e mesmo os regenerados estão nessa luta. Né? Vamos aproveitar, irmão, ler Lucas 22, 31. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, Jesus diz: eu roguei por ti, Pedro. E o diabo, né, ia te tentar, mas eu roguei por ti. Então existe provisão, por causa de Pedro aconteceu esse exemplo claro, desse rogo de Jesus, porque Jesus, pelo pacto, pela obra da graça, ele rogou para que, inclusive, nós tenhamos essa renovação. Quando te converteres, significa que Pedro não era convertido? Não, mas que Pedro já era convertido, só que ele iria passar por essa renovação, né? Ele ia se arrepender. Então, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus sabia o que ia acontecer com Pedro. Né? Terceiro parágrafo, irmão. Vamos avançar um pouco. Então, aqui, o tema do segundo, se vocês quiserem anotar, é a provisão de renovação ao arrependimento. Provisão de renovação do arrependimento, né? Vou colocar assim. Provisão de renovação do arrependimento. Vamos para o terceiro parágrafo. Provisão de renovação do arrependimento. No terceiro parágrafo, nós temos assim: este arrependimento salvífico é uma graça evangélica pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e auto-aborrecimento, orando por perdão e pela força da graça, com propósito e esforço, por suprimento do Espírito para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Então aqui é uma explicação sucinta, resumida, do que é o arrependimento. É interessante, ele não definiu o arrependimento logo no início, né? Ele disse aqui que o arrependimento ele é uma obra que Deus dá depois de uma vida servindo concupiscências, né? Há provisão de renovação a esse arrependimento dos eleitos, caso eles caiam em pecados graves, e que na verdade, em certo sentido, nós continuamos ainda pecadores, nós vamos nos arrependendo, então isso envolve também o segundo parágrafo, né? Só que agora no terceiro ele define realmente o que é o arrependimento. E eu vou explicar aqui rapidamente. Diz assim: o que é esse arrependimento? Salvífico é uma graça evangélica, então que é muito importante, é graça de Deus, tudo é graça, uma graça evangélica, uma graça do Evangelho, né? Que Deus nos concede do Evangelho, pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo, essa obra quem opera é o Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males dos seus pecados, ou seja, a pessoa, ela se torna sensível, ela se torna consciente daquilo que ela não tinha antes, porque, irmãos, o pecado, ele é anestesiante. Na medida que a pessoa vai pecando,
ela vai se acostumando, ela vai perdendo a sensibilidade, entendeu? Ela vai achando que o pecado é normal, né? Assim, não consigo lembrar de algum animal. É como um animal que pica, né? Mas ele anestesia que a pessoa não sente, né? Vamos usar essa ilustração, não consigo lembrar até agora. Mas é para ilustrar. Então ele vai, injeta o veneno dele, mas a pessoa não sente. Já vai tornando insensível, vai atingindo os nervos, né, como uma anestesia. Então isso que o pecado faz, ele vai, na medida que ele vai te matando, ele vai te tornando sensível ao fato de que você está morrendo. E de que aquilo é um ato imundo, de que aquilo é uma imundícia. Você não sente mais o fedor da podridão que é o pecado, você não vê mais como ele é feio. Você começa a ter uma incompreensão a respeito dele, vê o pecado como bonito, como cheiroso, como agradável, quando ele é uma coisa mais imunda que existe, né? Já quando vem o Espírito Santo por meio da lei, da palavra, mostra os múltiplos males. Quer dizer, o pecado, a Bíblia mostra que é a fonte de todo o mal. Então, ele é um mal, em primeiro lugar, que ele me afasta de Deus, né? Ele quebra a minha comunhão com Deus. O sumo bem, nós falamos até agora no estudo da prática do bem, o sumo bem é o próprio Deus, e ele quebra isso. E nós começamos a ver essa maldade do pecado, como o mal dos males, como uma ofensa ao Santíssimo Deus, e como causador de todos os males, múltiplos males. E isso acontece pela fé em Cristo. Então, depois que a pessoa se torna sensível, ela humilha-se. Veja que a fé ela está envolvida. Uma pessoa arrependida também é uma pessoa crente. Uma pessoa crente é uma pessoa arrependida, porque a conversão envolve os dois aspectos, fé e arrependimento. Então, ela, pela fé em Cristo, tendo entendido o Evangelho, que Jesus veio morrer exatamente para libertá-la daquele mal, pela fé em Jesus, ela humilha-se. Então, veja, a diferença entre um pecador arrependido e um não arrependido é que o não arrependido, ele é insensível e ele não se humilha. Ele até defende o seu pecado, diz assim, não, isso não é mal. Todo mundo faz isso, e ele até se orgulha do pecado, até conta para os outros. Então, porque ele está insensível. Mas aquele que é sensível, ele se humilha, ele se dobra a fronte diante de Deus, ele se arrepende. O arrependimento tem a ver com humilhação, né? Por aquele, com tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus é exatamente essa tristeza que Deus dá, mas Deus dá também o escape, Deus mostra a esperança. Porque uma tristeza fora de Deus é aquela tristeza assim, só do remorso, mas que a pessoa não se arrepende. Ela diz, queria fazer isso, ou, por exemplo, o bêbado, né? O bêbado, ele bebe, ele bate na mulher, né? Aí diz, meu bem, desculpa, não vou fazer mais. Aí bebe, bate na mulher, né? Aí quer dizer, ele não se arrepende. É uma tristeza de um remorsinho que dá nele ali, mas ele não muda. Essa tristeza, segundo Deus, é realmente uma consciência não apenas das consequências do pecado, por exemplo, que ele bateu na mulher, mas que aquilo em si mesmo é uma coisa maligna, má, imunda, suja, que ele precisa reconhecer, observar a maldade daquilo. Então ele se humilha com tristeza segundo Deus, ódio ao pecado. Aqui é uma questão muito importante, ele passou a odiar realmente o mal, o pecado, e autoaborrecimento, ele se aborrece consigo. Porque vocês já observaram que a pessoa não arrependida põe a culpa em todo mundo, menos em si, né? Como Adão fez com Deus e com Eva. A mulher que lhe deste, né? Mas o arrependido, ele se auto-aborrece, ele sente tristeza por ele mesmo. Ele sabe que o problema não são os outros, não é Deus, nem mesmo o diabo, é ele mesmo. Então ele verdadeiramente se arrepende. E o que ele faz? Orando. O arrependido, ele começa a orar. É interessante isso, né? Porque antes de se arrepender, o homem verdadeiramente não ora, no sentido cristão, evangélico, do regenerado, ele não confessa, ele começa a orar por perdão. Isso envolve confessar o pecado, isso envolve pedir perdão. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Aquele texto, né, de 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Eu tive um professor no seminário que eu nunca esqueci uma frase que ele disse sobre esse texto. Ele disse assim, quando você confessa,
você diz que Deus tem razão, porque Deus está dizendo que aquilo é pecado. Então você diz, Deus, o Senhor tem razão, eu reconheço o meu pecado, e eu confesso o meu pecado, e eu oro pedindo perdão, e pela força da graça de Deus, porque eu não quero só perdão, né? Eu quero deixar aquilo, e eu quero então, pela força da graça, deixar isso. Eu sei que só Jesus pode me libertar, então eu peço a força da graça com um propósito de esforço. Veja, esse arrependimento não é só assim, confessa, pede perdão, né? Pede graça, e depois fica deitado na rede, como se as coisas fossem acontecer. Para vocês terem o pão de cada dia, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Para ter um mato lá em casa, lá na frente da casa, não tem que tirar o mato, senão o mato vai embora. Então, mesma coisa é o pecado. O pecado nós temos que lutar contra ele. Então, levante e lute contra o pecado a partir daquele arrependimento, com propósito de esforço, né? E você vai estar orando por suprimento do Espírito para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Isso aqui que é importante. O arrependido, ele não quer agradar a Deus só em algumas coisas. Hoje nós vamos falar de cosmovisão agora de manhã. E essa cosmovisão tem a ver o seguinte: a minha vida cristã não é só domingo. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, o que você faz na sua vida secular? Né? Então, você tem a vida da igreja, que é do domingo, aí você tem a vida de segunda a sábado, que é a sua vida secular. Aí parece que Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus só tem a ver quando você vem para a igreja, aí você é crente, mas depois da segunda-feira você vive secularmente, sua vida secular. Não existe isso, na verdade, de vida secular, no sentido de que, sim, nós temos uma vida secular, no sentido de que nós temos uma vida neste mundo, nós vivemos no mundo, mas não no sentido de uma separação entre sagrado e secular. Tudo é sagrado, tudo é para Deus, então tudo eu devo fazer querendo agradar a Deus em todas as coisas. No meu trabalho, na minha casa. Eu não sou crente só na igreja, eu sou crente lá em casa, eu sou crente no meu trabalho, eu sou crente nos meus vizinhos, meus amigos. Então, é um propósito de agradar a Deus em tudo, todas as coisas. Então, é claro que o sofrimento do Espírito Santo. Então, irmãos, o arrependimento é uma graça de Deus em que eu percebo a malignidade do pecado, em que eu, pela fé em Cristo, me humilho, com tristeza segundo Deus, com ódio e autoaborrecimento, ódio ao pecado e autoaborrecimento, orando por perdão, pela graça, para deixar aquilo, com um propósito de esforço, realmente, começo a me esforçar para deixar aquilo, é um esforço mesmo, não confiando em mim, mas confiando no Espírito Santo. É como Lloyd Jones até diz no livro dele, assim, quando Deus diz para você, faça uma coisa, diz para o crente, é porque ele já vem para suprir aquilo, então levante pela fé e faça, crendo que Deus vai te dar força para fazer, né? E com esforço, então, por suprimento do Espírito para agradar a Deus em todas as coisas. O arrependido agora, ele quer agradar a Deus em tudo, ele quer viver para a honra e glória de Deus. Ok? Vamos ler um texto aqui, Salmo 119, 6. Salmo 119, 6. Salmo 119, 6. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu vou ler desde o 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos. Então, toda a tua vontade, tudo o que o Senhor se agrada, Ele quer obedecer, né? Esse é o desejo dele, esse é o desejo do arrependimento. Salmo 119 é a oração do amante da palavra e do arrependido. Terceiro parágrafo, então, irmãos, o tema do terceiro parágrafo é definição de arrependimento. Aqui nesse terceiro parágrafo, a confissão de fé, ela verdadeiramente define o arrependimento. Bom? Quarto parágrafo.
Como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte e às ações do mesmo, por isso é dever de todo homem arrepender-se dos seus pecados particulares e conhecidos individualmente, né? Então, o arrependimento é assim, irmão, não é uma obra acabada, no certo sentido, é uma obra em construção. Por quê? Porque o arrependimento, eu me arrependo da minha vida, lá na minha conversão, daquela minha vida velha, eu passo a viver uma vida nova, mas essa vida nova não vem pronta já, né? Ela é uma vida em construção, ela é uma vida em santificação. Lembra do tempo de santificação? Então eu vou me desenvolvendo, eu vou crescendo espiritualmente. Então, como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte. O corpo da morte é esse pecado, essa carne, essa natureza que ainda está em mim, e que eu tenho que mortificar, e que ela ainda me leva a certas coisas, certas obras que são pecaminosas. E que Deus vai me esclarecendo, Deus vai mostrando assim, na medida que eu leio a Bíblia, na medida que eu medito nas Escrituras, que eu ouço a pregação, que eu tenho comunhão com os irmãos, Deus vai dizendo, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado. Então, que antigamente eu não via no início da vida cristã, mas eu vou entendendo, eu vou percebendo que aquelas coisas são pecados. Por isso, em consideração ao corpo da morte e às ações do mesmo, por isso é dever de todo homem arrepender-se dos seus pecados particulares e conhecidos individualmente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a pessoa ela tem um hábito de falar demais, né? Nesse hábito de falar demais, ela acaba falando dos outros. Ela viveu assim a vida toda, então ela fala demais, na conversa ela fala de ciclano, de Beltrano. E nesse falar, ela começa a especular, ela começa a fofocar, né? Porque a especulação o que é? Uma coisa incerta, né? Então ela não sabe o que está acontecendo, ela começa a falar de ciclano, de Beltrano, começa a fofocar. E fofoca o que é? Quando você fala já julgando, já espalhando aquilo que você sabe, realmente é aquilo que você nem sabe, começando a difamar o próximo, isso é pecado. Aí ela está lá na igreja e ela ouve uma pregação contra a fofoca, ou ela lê na Bíblia, não devem falar mal uns dos outros, né? E aí Deus diz, isso aqui é pecado. O que ela tem que fazer, irmão? O dever dela é se arrepender desse pecado que agora é conhecido, particular e conhecido, então ela tem que se arrepender. E assim com todos os pecados, tá? Individualmente, quer dizer, tem aquele arrependimento lá no início, mas tem um arrependimento que é para a vida toda desses pecados individuais, tá bom? Então, vamos ler aqui 1 Timóteo 1,13. 1 Timóteo 1,13. Timóteo 13. Da palavra Timóteo 13. Assim, aliás, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. 15 agora. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo sentia suas próprias fraquezas naquele momento, quando ele já era apóstolo, né? Ele sabia que ele tinha necessidades também da graça de Deus em relação às suas próprias fraquezas. Então, o tema do quarto parágrafo, o arrependimento contínuo, né? Esclarecendo melhor, de pecados específicos, né? Arrependimento contínuo de pecados específicos. Tá? E, para a gente encerrar, hoje o quinto parágrafo, diz assim: tal é a provisão que Deus tem feito por Cristo no pacto da graça, para a preservação dos crentes para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação,
Contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem, o que torna necessário a constante pregação sobre arrependimento. Então, a provisão de Deus em Cristo, olha de novo o pacto da graça, por causa do pacto da graça de Deus, para a preservação dos crentes para a salvação, tal é essa provisão que, embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, ou seja, irmãos, tem gradação de pecado, tem pecado mais grave, tem pecado menos grave, mas um pecado leva a pessoa para o inferno. Por exemplo, uma pessoa cometer só um pecado na vida e um pecado menor, vamos colocar uma ilustração, ela estava lá numa loja, roubou uma pecinha de roupa, uma coisa pequena, um alfinete, né? Já está condenado. Por quê? Porque aquilo é pecado. Então, o menor pecado, ele merece condenação. Contudo, não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Ou seja, a pessoa pode ter cometido o maior de todos os pecados, mas se ela se arrependeu, ela olhou para Jesus, existe provisão para ela no pacto da graça. Então existe gradação de pecado. O menor pecado, ele leva para o inferno. Mas o pacto da graça, ele é tão gracioso que o maior pecado é perdoado para aquele que se arrepende, na vida daquele que se arrepende. Quando ele se arrepende, né? Ele crê em Jesus, ele se arrepende. Que torna necessária a constante pregação sobre arrependimento. Por isso que nós temos que pregar sempre. Alguém me disse assim uma vez que a pregação é uma chicotada. Né? Pregação fiel, ela dá uma chicotada na gente. Então, é isso que tem que ser mesmo. Porque toda pregação, ela visa o nosso arrependimento. Toda vez que nós ouvimos uma pregação, Deus vai mostrar alguma coisa que nós precisamos melhorar, crescer, deixar de fazer, ou começar a fazer. E isso envolve o quê? Uma pregação de arrependimento. Existem pessoas na igreja que podem estar ali, que elas estão cometendo pecados graves. Às vezes ninguém sabe, né? E que aquilo, portanto, é grave, mas ela tem que saber que se ela se arrepender, tem graça para ela, tem perdão para ela. Não existe um pecado menor que não leve à condenação, mas também não existe um pecado tão grande que não seja, Deus não venha perdoar se a pessoa se arrepender, porque existe o pacto da graça. Davi não foi perdoado? Paulo não foi perdoado? Pedro não foi perdoado? São exemplos na Bíblia que mostram de pecados graves. Davi matou um homem, irmãos. Davi roubou a mulher dele e matou o homem. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Mas eles foram perdoados, porque eles todos se arrependeram. Então não existe pecado tão grande que Deus não venha perdoar se a pessoa se arrepender. Porque o pacto da graça, ele provê esse arrependimento. Tá bom? Por isso que toda a igreja, o pregador fiel, ele tem que continuamente pregar o arrependimento. Chamar as pessoas para se arrepender de pecados pequenos, pecados grandes. Porque pecado tem aquela coisa também, né? Mas é um pecadinho. Já estou salvo. Aí eu vou ficar com aquele pecadinho ali e tal. Não, se você é salvo, se você ama Jesus, você vai querer se arrepender de pecadinho, de pecadão. Porque tudo nos olhos de Deus, é grave. É grave. Mesmo o menor pecado é grave. Portanto, há necessidade na pregação, os pastores, eles estarem sempre ministrando, sempre alertando as pessoas, buscando que elas se arrependam dos seus pecados. Aí nós vamos lembrar do arrependimento no início, da conversão, e do arrependimento contínuo, né? Por isso que na pregação tem que chamar aqueles que não são salvos ainda para se arrependerem, e tem que chamar os crentes que já se arrependeram a continuar a se arrepender. Vocês entenderam isso aí? Por isso que há necessidade contínua da pregação do arrependimento. Então, para nós finalizarmos, o tema do quinto aqui é a contínua pregação sobre o arrependimento. Vou colocar mais uma coisa. A contínua e necessária, né? Pregação sobre o arrependimento. Então, meus irmãos,
que nós aprendemos hoje? Que o arrependimento, ele vem quando Deus opera em nós o chamado eficaz, depois de uma vida de concupiscências. Que o arrependimento, ele é uma provisão para a nossa vida, pelo pacto da graça. E mesmo aqueles que pecam gravemente têm essa provisão. Que o arrependimento, ele é uma tristeza segundo Deus, em que a pessoa se auto-aborrece, odeia o pecado, e confiando em Jesus, né? Orando por perdão e força e se esforçando para deixar aquele pecado pela obra do Espírito Santo. O arrependimento, ele é contínuo, ele é para toda a nossa vida, porque nós vamos nos arrependendo. O arrependimento, ele gera a necessidade de contínua pregação sobre arrependimento, porque existem pecados pequenos, mas esses pecados pequenos já são gravíssimos porque condenam, e existem os grandes pecados. Porém, assim como o pecado pequeno condena, o grande pecado é possível ser perdoado. Na verdade, todos os pecados, por causa do pacto da graça. Por isso que a pregação tem que ser chamada aos que já não se converteram ainda, para que se convertam, se arrependam, e para os próprios cristãos, para que eles continuem se arrependendo. Bom, alguma dúvida? Aqui? Vamos orar então? Aí vocês têm um tempinho para descansar e a gente daqui a pouco começa a beber. Pai Celestial, muito obrigado. Hoje nós podemos tratar desse assunto tão importante, que é a doutrina do arrependimento. Nós queremos suplicar que o Espírito Santo abençoe muito a vida dos nossos queridos irmãos, para que eles possam continuar, meu Deus. Todos nós aqui sejamos realmente arrependidos e continuemos nos arrependendo, porque nós estamos nesse processo de santificação. Que o Senhor opere isso em nós, que perdoe, Senhor, todos os nossos pecados nesta manhã. Pelo sangue de Jesus, nos conceda a santificação, o crescimento, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.